quero conversar com vocês. Pensando o que é vida, a gente lembra, eu tive uma influência muito grande de uma música do Gonzaguinha, que dizia que a vida é bonita e viver e ter a alegria de ser feliz, né? Aí quando a gente pensa em vida, a gente pensa uma coisa alegre, uma coisa intensa, uma coisa possível, não é? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O mesmo Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Partindo do pressuposto, nós aqui reunidos, nós somos cristãos, independente da placa que está no lugar onde nós frequentamos semanalmente, baseados nesse exemplo maior que é Jesus Cristo, que ficou para nós, o que significa vida? Quando ele diz eu sou o caminho, significa que ele é um caminho único pelo qual nós devemos trilhar. A verdade significa que qualquer coisa que destoa do que a sua palavra deixou, porque a Bíblia diz que ele é a palavra. Então, qualquer coisa fora disso não é verdade. Então, ele é o caminho que você e eu trilhamos, seguindo. Ele é a verdade. O que vem fora disso é mentira. E ele diz que ele é a vida. E como que nós estamos hoje, como sociedade? O que nós estamos... como que nós temos nos portado diante disso? Pensando sobre vida e tomando alguns pontos exatamente daquilo que nós vemos diariamente. Aí está o SAVE, significa que é um grupo que nós temos, interdenominacional e suprapartidário, nós todos agimos dessa forma, suprapartidário. E que o SAVE é uma organização, um grupo onde nós militamos pela vida. Nós fazemos palestras, nós vamos nos lugares onde nós fomos chamados, com essa intenção de nós mostrarmos o que está acontecendo hoje, que redunda, que se une nesse ataque à vida humana. É seguindo a verdade. Então, se você for pesquisar o que é vida, diz que é o tempo do nosso nascimento até a nossa morte, da morte dos seres, daí fala sobre modo de viver, comportamento, alimentação, necessidade de vida, ocupação, profissão, carreira, princípio de existência, força, entusiasmo, atividade, fundamento, essência, causa, origem, biografia. Mas o que está acontecendo com esse conjunto todo? O que você e eu vemos todos os dias? O que acontece quando uma mulher grávida de 9 meses é baleada na rua? O seu bebezinho recebe uma bala. Antes nós lutávamos pelo direito da criança nascer, correto? Os deputados aqui dentro, nossos deputados, estão lutando pelo direito da criança nascer. E nós estamos numa sociedade que não permite mais que as crianças nasçam. Essa é a maior afronta que pode haver. Essas imagens é da mãe grávida, esse caixãozinho posto numa gaveta, do pequeno Arthur, com 9 meses de idade, baleado no dia 30 de junho de 2017. Morreu no dia 31 de julho. Aí os pais carregando o caixão do pequeno Arthur. Não sei você, mas uma imagem dessa choca tanto. Você que já tem filhos, netos, você que é tio, que é tia, você que tem irmãozinho, você já imaginou? Você está assim, ó, vendo a sua barriga ou a barriga de alguém da sua família, do seu círculo de amizades, e de repente acaba nisso. O ataque à vida. O suicídio. Aí nós temos o ranking de suicídios no mundo, e o Brasil é o 8º país. Por que isso está acontecendo no nosso país? Porque a vida é desconsiderada. O deputado Diego falou aqui que há projetos, há intenções para a defesa da vida. E esses projetos e intenções, eles se esvaem. Por quê? Por causa das coisas que acontecem ao redor, das crises. Então, por que uma pessoa se suicida? Por que uma pessoa deseja parar de viver? O que acontece com ela? No Brasil, o suicídio cresceu de 60% a 90% desde a década de 80. Desculpa, cresceu 60% da década de 80 até hoje. Quais são os motivos? Instabilidade econômica e fragilidade social. Se você observar, ambos estão ligados à crise econômica, à pobreza, à corrupção.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é um grande problema de saúde pública, que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Aí entra a depressão, baixa escolaridade, endividamento, problemas socioeconômicos, abuso de álcool, conflitos agrários, crises familiares e violência urbana. Observa esses motivos e veja quantos deles, todos eles, estão diretamente ligados ao ataque à vida humana. A depressão pode vir por crise econômica, que no nosso país tem sido causado pela corrupção, a baixa escolaridade, a falta de apoio da família e de um sustento do nosso governo, o endividamento por causa desse contexto social, problemas socioeconômicos, abuso de álcool. Por que uma pessoa busca o álcool? Em sua maioria, por crises. As crises nós podemos vencê-las se nós tivermos um apoio familiar, não é, Ronaldo? Mas e se nós não tivermos o apoio familiar? Se nós ouvirmos todos os dias, incessantemente nos nossos ouvidos, que família é coisa ultrapassada, que família é coisa desnecessária, que pai e mãe é coisa do século passado e invenção da sociedade? O que acontece na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão sendo preparados, que estão convivendo com isso? O que acontece na cabeça dos pais, da mãe sozinha, do pai sozinho, da avó que ficou para criar os netos? O que acontece na mente de uma pessoa quando ela não tem nenhum apoio de lugar nenhum? E esse apoio não acontece porque a vida é desvalorizada e desmerecida o tempo todo. Tem crescido a taxa de suicídio entre jovens no Brasil, 27,2 jovens de 15 a 29 anos. A morte na nossa juventude, estudos mostram a primeira causa de morte entre a nossa juventude, violência entre pessoas, o abuso de álcool por ambos os sexos, de 15 a 24 anos. Nossos jovens ouvem que eles podem ser o que eles quiserem, correto? As nossas crianças estão ouvindo isso. O plano era, até 2018, nossas crianças serem obrigadas a irem para as escolas aos 2 anos de idade. O plano da ideologia de gênero. Por quê? Porque o seu filho nasce e ele não será homem nem mulher, ele será um ser biológico. Nem biológico não é, porque daí não se acredita na biologia, porque a biologia que diz que nós somos homens ou mulheres, né? Mas o que acontece? Essa criança vai aos 2 anos de idade para a escola e começa a ouvir todos os dias que ela é o que ela quiser, ela é... Um dia ela é um homem, outro dia ela é uma mulher, outro dia ela é um ser assexuado, outro dia ela se relaciona com os animais, outro dia ela se relaciona com a terra, tem tudo isso, ou ela não se relaciona com ninguém. Então, o que acontece? As pessoas ficam com o quê? Crise de identidade. E a crise de identidade leva as pessoas ao desejo ao suicídio, ao alcoolismo, ao consumo de droga, à crise existencial. Eu não estou falando coisas para vocês que eu li, eu estou falando coisas para vocês que eu semanalmente ouço. Eu trabalho com aconselhamento há 32 anos. Eu sou psicóloga, eu atendo clinicamente também ouvindo isso. A crise do ser humano em sua absoluta maioria, é sua identidade. Segunda causa da morte da nossa juventude, violência provocada por parceiros, mulheres jovens sendo mortas. A desvalorização da vida. Enquanto o Ronaldo falou muito sabiamente, dizendo, cuidado com o que você ouve sobre o feminismo. Meninas queridas, novas aqui, mulheres, o feminismo hoje não é o que foi no passado. Quando ele nasceu, ele era um movimento para nos dar o direito de votarmos e termos o direito de trabalharmos e ganharmos a mesma coisa. Hoje não é isso. Hoje, para você ser uma boa feminista, você defende o aborto e você tem relacionamento com outra mulher. Você tem alguém aqui que só está escutando o que nós estamos dizendo para levar para alguém, você sabe muito bem disso. Se você não sabe, leia os registros das feministas historicamente, principalmente a partir da década de 70. Terceiro motivo de morte na nossa juventude, desvalorização da vida, a automutilação.
Outro motivo de morte, corrupção. Deltan Delagnol, em junho do ano passado, aqui nessa casa, lançou a base das 10 medidas. E ele falou aqui nesta casa, a corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buracos de estradas, onde os jovens sofrem acidentes em maior escala. A falta de medicamentos, onde as pessoas morrem nos hospitais. De crimes, mulheres contra homens, homens contra mulheres, homens entre homens e mulheres entre mulheres. De crimes de rua e de pobreza. A corrupção é um dos maiores ataques no momento na nossa vida no nosso país contra a vida. Porque ela desmerece. Não tem dinheiro para nós investirmos na escola, não tem dinheiro para treinarmos os nossos professores, para melhorarmos os nossos hospitais, mas tem dinheiro para comprarmos voto, correto? Corrupção. Não é? Outro ataque à vida, automutilação, algo muito em alta. Esteve aí nas redes meses atrás por causa do jogo Baleia Azul. A automutilação alcança até 20% dos adolescentes. Uma bióloga, hoje adulta, jovem adulta, na sua adolescência se automutilou. Ela diz, não lembro da primeira vez que me cortei, mas eu senti uma angústia muito grande e não sabia como lidar com aquilo. Em algum momento comecei a me arranhar e depois a me cortar. Nunca foi algo para chamar atenção. Eu escondia. Também não sentia dor, mas aliviava o meu sofrimento. Interessante seguir nisso e ver os motivos da automutilação. Discussões na família, cenas vistas na televisão que entristecem, depressão e transtorno de ansiedade, que as tornam mais sensíveis e intolerantes à injustiça, e comunidades, aquilo que todo mundo apregoou que era, comunidades das redes sociais que dão apoio a esses adolescentes, mas também trocam experiências de como se mutilar e amizades à fuga da dor. Você percebeu? A família, cenas vistas na televisão que entristecem, depressão e transtornos de ansiedade, que tornam as pessoas mais sensíveis. O movimento hoje a criança pode fazer o que quiser. Uma criança de 9 anos, ela tem maturidade para mudar de sexo. Essa criança pode ser deixada na frente da televisão assistir o que ela quiser. Sabe por que isso? Porque isso é a cultura de morte. A cultura de morte implantada na nossa sociedade, que falsamente apregou a vida. E por trás dessa cultura de morte, há um discurso de nós fazermos o que nós quisermos, que nos traz vazio existencial, que nos traz inutilidade psicológica e emocional. O Brasil é o campeão mundial em homicídios. Gente, morre 2 pessoas por dia em Brasília por causa da violência. Morre de 15 a 17 pessoas hoje em Pernambuco por dia por causa da violência. Eu estava em Pernambuco 15 dias atrás, visitando uns amigos, e aí nós estávamos de férias lá na região, meu esposo e eu, e nós fomos num lugar tomar um açaí, e na volta passamos na padaria para comprar o pão para o cafezinho, né? E aí nós paramos na padaria e eu fui ficar dentro do carro e a moça disse, não, Tuca, aqui não dá para ficar. Aí eu entrei, quando nós chegamos no caixa, ela estava conversando, ela morou em Brasília nos últimos 3, 4 anos, e voltou, e ela disse, Tuca, uma das coisas mais difíceis de acostumar aqui está sendo isso. A gente não tem liberdade, a nossa liberdade é cerceada. Nós temos que ter horário para sair, horário para nos movimentar. Aí a Caixa disse, é bem assim, ó, aqui nessa rua, ó, essa semana, e nós estávamos na sexta-feira, ela disse, essa semana foram 2 assaltos aqui. Ó. E ontem na minha casa teve quase um assalto na frente dela. Mas eu estou citando Pernambuco pela experiência que eu tive agora. No Rio de Janeiro morre a cada 12 horas uma pessoa por causa da violência. Em Porto Alegre, morrem 2 pessoas por dia por causa da violência. Esses são os dados que nós conhecemos, fora aqueles que nós não conhecemos. Então, quais são as causas dos homicídios? Desigualdade social, desemprego, baixa escolaridade, urbanização rápida e irregular, e eu cito a desestruturação familiar, com certeza, porque ela passa por todos esses motivos aqui. Por todos esses motivos. Nós não fazemos um discurso para uma família natural, tradicional, no sentido que só existe família se for papai, mamãe e filhos. Família é papai, mamãe e filhos. De repente, a mãe está sozinha, mas ela com seus filhos é uma família.
O que nós queremos dizer com isso, o que o Estatuto quis dizer aqui no Congresso, que muitas pessoas não entenderam, muitos cristãos nominais não entenderam, é que quando nós estávamos querendo aprovar esse Estatuto, estávamos querendo proteger, sabe o quê, queridos? A geração de uma criança. Que a geração da criança seja através de um homem e de uma mulher. Porque o que estava se buscando era a geração in vitro, de 2 homens de pares, de 2 mulheres de pares. Da criança nascer como se quer, de qualquer forma. Porque na fala feminista dos anos 70, de Shulamit Firestone estava. Nós chegaremos numa sociedade plena, onde a criança não será do pai ou da mãe, as mulheres estarão todas trabalhando, as crianças estarão na creche, serão cuidadas pelo Estado. Todo homem correto e equilibrado, todo homem equilibrado será bissexual. E as crianças não serão de ninguém, elas serão geradas in vitro ou de qualquer outra forma. Hoje nós estamos nisso, é um ataque contra a vida, é um ataque contra a família. E está gerando tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Drogas ilícitas, outra causa de suicídio e armas, questões políticas, impunidade em todas as esferas, baixa taxa de investigação e elucidação dos crimes. Queridos, 43 pessoas morrem por dia nas nossas capitais, por causa da violência, do homicídio. A cada dia, 160 pessoas morrem de forma violenta. 43 é homicídio. 160 de forma violenta, como no Rio de Janeiro. Aquele bebê morreu no ventre da mãe, por causa da violência. O crime mata mais, presta atenção, eu fiquei chocada quando eu vi isso. O crime mata mais por dia no Brasil que o confronto entre Israel e Palestina. Em 2015, a cada 9 minutos, uma pessoa foi assassinada no Brasil, 160 pessoas. Em 2016, foram 170 assassinatos por dia, subindo a barra. Na guerra da Síria, em 4 anos, morreram 256 mil pessoas, desculpa. No Brasil, no mesmo período, 279 mil. Queridos, nós matamos mais do que a guerra da Síria, que foi uma das mais violentas dos últimos tempos. Brasil, 4º lugar em feminicídio, as mulheres sendo mortas, dado de 2013. Homicídios femininos, 4.762, 13 mulheres por dia. O 4º lugar entre os países latino-americanos e do Caribe. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. E isso é desestruturação familiar. Não tem outro nome. Isso é ataque contra a vida. Enquanto as pessoas discursam falsamente que estão defendendo a vida, por outro lado, elas estão buscando aprovar leis que desvalorizam tudo aquilo que é a estrutura do ser humano, que é a estrutura da família. O infanticídio indígena. Morrem centenas de crianças por ano. Mães dedicadas são muitas vezes forçadas pela tradição cultural a desistir de suas crianças. Algumas preferem o suicídio a isso. Gente, matar a criança. Já tem o aborto, a busca do aborto, que é matar no ventre. Há costumes indígenas que matam as crianças depois que elas nascem. Quais os motivos? Portadores de deficiência física ou mental estão juntos, né, com esses queridos aí que querem aprovar o aborto da criança anencéfala, para que, como disse o deputado aqui, com o tempo não nasce mais nem criança com síndrome de Down. Você sabia que nos países que foi aprovado esse tipo de lei, a taxa hoje é 0 para crianças com deficiência? Por que não nasce nenhuma criança com deficiência? Porque ela está sendo morta antes. E você que conhece a Bíblia, você lembra o que diz o Salmo 139? O Senhor planejou e escreveu os meus dias antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância informe, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Nós estamos matando com a nossa omissão, queridos. Com dizer eu não quero me envolver nisso, isso é coisa dos deputados, isso é coisa de político. Com a nossa omissão, nós estamos matando essas crianças. Nós precisamos parar. Por que nós estamos reunidos aqui? Para a conscientização. Nós podemos fazer, nós somos do bem, nós podemos fazer alguma coisa. Esquece sua religião, esquece sua placa. E busque o bem maior que é a vida. As crianças morrem porque são gêmeos,
as indígenas, crianças nascidas de relações extraconjugais e crianças consideradas portadoras de má sorte para a comunidade. O mesmo grupo que busca aprovar o aborto é o grupo que diz que isso é cultura e que tem que ser respeitado. E é o mesmo grupo que diz que isso é mentira. É muito difícil você achar matéria sobre isso. Agora, eu quero dizer para você, eu conheço crianças que foram tiradas de sua aldeia para não serem mortas. Eu conheço uma mãe, e nós acompanhamos a recuperação da mãe e da criança, uma mãe de 15 anos, mãe de um menininho de 1 aninho que nem caminhava, com inanição. Ela teve que ser tirada da tribo, porque ela seria morta. O marido a abandonou, aquela criança não caminhava de acordo com a idade, eles concluíram que a criança era amaldiçoada. E ela foi tirada da tribo para não morrer. Ninguém me contou, eu sentei e conversei com ela. O ataque à vida. Os recém-nascidos não são as únicas vítimas do infanticídio indígena. Existem crianças, há registro de crianças de 3, 4, 11 e até 15 anos mortos dessa forma. E chegamos ao aborto, encerrando. O aborto é hoje apresentado sob o rótulo dos direitos sexuais e reprodutivos. Muito cuidado quando você lê essas palavras. Quando você lê diversidade, direitos sexuais e reprodutivos, direitos da mulher, cuidado com essas palavras. Elas sempre estão permeadas de aprovação ao aborto. O aborto chegou hoje, queridas mulheres, eu quero que vocês ouçam isso e levem isso para outras mulheres, homens levem para mulheres e para outros homens. O aborto chegou hoje à nossa sociedade por causa das grandes fundações. Lá no fim do século XIX começou a preocupação, homens preocupados, o que nós vamos fazer para investir o nosso dinheiro, começaram corretamente com a filantropia. Com a entrada do século XX, esses mesmos homens e sua descendência começaram a se preocupar com a superpopulação da Terra, que a superpopulação, mais tarde, foi deduzido que a população cresceria geometricamente, então, e a comida, a produção, aritmeticamente, então, ia faltar comida, porque ia ter muito mais gente. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Nós sabemos que existe comida, o que existe é má distribuição, não é? E esses mesmos homens decidiram fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa para que a Terra não fique superpopulosa. E começaram com ações e chegam à conclusão vamos evitar o nascimento das crianças. Vamos evitar a superpopulação. Aí o que acontece? Acontece que vem o planejamento do aborto a partir dos anos 50. O desafio do controle demográfico mundial não poderia ser vencido a longo prazo pela pressão sobre os governos, mas somente através de uma revolução cultural de natureza sexual. Começa-se com o desejo de que as crianças não nasçam. Vem a pílula, vem o DIU e vem o aborto. Quando o médico chega e diz para um dos membros da Fundação Rockefeller, dizer, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir porque vocês têm que evitar que as crianças nasçam. E aí o que eles fazem? Eles investem nas mulheres. A gente tem que dizer para essas mulheres não terem mais filhos, então. Porque, apesar de tudo que estava acontecendo, a pílula, o DIU, e digam para as mulheres para abortar seus filhos e todo esse emaranhado, com um século todo, eu estou falando com você sobre isso, toda uma sequência que você pode ler, de acordo com a bibliografia que eu tenho, que nós temos. Eu digo nós porque é esse grupo. Nós chegamos nas pessoas desejando esse controle populacional, esse controle demográfico mundial. E como que ele iria acontecer? Se não é com a pílula, se não é com o DIU, vamos para o aborto. Chega no aborto, não consegue. Bom, nós vamos usar esses métodos, mas vamos convencer a mulher a não ter mais filhos. Porque mesmo com toda a campanha, as mulheres continuam querendo ter filhos. Sabe por quê, gente? Porque está na nossa essência. É isso que está no Salmo 139, nossos dias foram escritos por Deus. Nós somos criados para viver em família. Nós somos criados para cuidar uns dos outros, para vivermos bem. E por causa disso, não conseguiram convencer as mulheres. Na sequência, vem desse financiamento desses grupos ideológicos, eles assumem a responsabilidade de propagar ações
posicionamentos e campanhas que culminaram numa revolução sexual que levaria à mudança de mentalidade das mulheres, sabe onde, queridos? Nos países de terceiro mundo. Olha a América Latina e a África, com relação à sua sexualidade e sua maternidade. Então, direitos sexuais e reprodutivos, e aí vem o aborto. Queridos, eu quero, encerrando com o aborto, tenho alguns slides ainda para mostrar para vocês, eu quero dizer que a nossa luta não é fácil. Quem está nesse meio sabe. Eles são incansáveis. Eles querem matar os nossos bebês, mas eles não cansam, eles não desistem. A gente cansa, a gente entristece, a gente sofre e eles continuam. Eles não cansam. Muitas vezes aqui nessa casa, quem é daqui sabe, a gente está aqui em dezembro por algum motivo, a gente está aqui pedindo a Deus por algum motivo, a gente está em casa acompanhando pela internet alguma coisa, sorrateiramente vem um PL sendo aprovado, uma SUG, alguma coisa entrando. É muito triste, né? Essas pessoas são proativas. E o aborto, quero lembrar você que ele decreta a morte, é o decreto de morte para o nascituro. O nascituro abortado não teve direito à vida, o direito fundamental do ser humano. Aí nós temos na nossa Constituição os artigos que você já conhece, que você já leu e você pode ler, que diz que todos nós temos direitos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Né? E aí tem vários termos e eu anotei apenas um deles. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E agora, se você fica chocado com imagens fortes, eu trouxe essa para chocar. Onde está o direito à vida? Onde ficou o direito à vida dessa criança? Aborto é isso. Os PLs que correm, as leis que estão, aquilo que está sendo buscado. A PL 882 do deputado de 2015 do deputado João Willis para liberar o aborto. E os termos são sempre muito politicamente corretos, desculpa. Garantir os direitos fundamentais no âmbito da saúde sexual e dos direitos reprodutivos, regular as condições da interrupção voluntária da gravidez e estabelecer as correspondentes obrigações dos poderes públicos. Ou seja, se você ler esse PL, está à disposição na internet, você pode pôr ele lá, você percebe que quando é em função da cultura de morte, o que se busca é a obrigatoriedade da morte. Porque ele passa por vários momentos, vários pareceres, aí ele vai dizendo, o médico não vai precisar ser obrigado, mas na falta do médico ele vai ser obrigado sim. A menina, se tiver tenra idade, ela vai ter que estar acompanhada, mas a última palavra é dela, se ela desistir, ela aborta. Se ela decidir, ela aborta. Passa dizendo o tempo todo que o direito é da mulher. A mulher. E eu sou mulher. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Isso não é direito da mulher. Está se buscando direito ao crime. E usa-se a mulher para a cultura de morte. Essa criança tem, esse feto, esse bebezinho, 12 semanas. Olha o tamanho dele. Numa mão, você pode calcular. Olha aí para a sua mão. E esse PL, 882 de 2015, sugere o aborto até a 12ª semana. Aí está um bebezinho com 22 semanas, porque esse PL diz que, no decorrer, a menina que for menor de idade pode abortar a qualquer idade. Esse PL não foi aprovado, óbvio, está em trâmite. Esses são os pezinhos de uma menininha de 22 semanas, que nasceu e hoje está viva. Por quê? Porque Deus nos criou para a vida, correto? Aí tem a SUG, que está 14 de 2005, cujo relator é o senador Magno Malta. Essa SUG quer descriminalizar o aborto no Brasil. E quer também o aborto até a 12ª semana. Interessante, aquele bebezinho que você viu ali na palma da sua mão. Não é? Duas ações no STF. A ADI 558 é a ação para abortar crianças com microcefalia.
da Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Defensor de quê, né, gente? Estamos mal, né? E a DPF, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental do PSOL, de março de 2017 agora, aborto de crianças com microcefalia ou não até a 12ª semana. Quer dizer, aborta à vontade. Você percebeu que nós estamos cercados? Na Câmara, no Senado e no Supremo. Eles nos cercaram. E eu quero dizer uma coisa para você, que é cristão. Só o poder de Deus para parar isso. Porque até agora foi parado por causa do poder de Deus. E nós temos uma responsabilidade. Começa dentro da nossa casa. Quando alguém fica grávido na sua família, valorize a grávida. Mostre para o seu filhinho, para o seu neto, para o seu sobrinho pequenininho. Olha, aqui dentro tem um bebê. Ela é grávida. Fale sobre a vida, fale sobre o milagre da vida. Na sua igreja, reserve um lugar para a grávida. Onde você estiver, você vê uma grávida, dê lugar a ela, honra essa mulher. Ensine as crianças. Você sabe que hoje, num livro de 6º ano no Brasil, fala-se sobre aborto, óbvio, pela aprovação do aborto. Ensine a criança na mais tenra idade que a vida é a coisa mais importante e que uma grávida está gerando um milagre. Queridos, para manter uma criança viva, uma criança que nasce prematuramente, com 26 semanas, são necessários 9 aparelhos ligados. 9. E um monitoramento constante, 24 horas. Eu estive numa UTI neonatal domingo, às 17 horas da tarde. Eu visitei um bebezinho de uma querida nossa que é desse grupo. 26 semanas. 9 aparelhos, monitoramento 24 horas. O corpo humano é perfeito. Feito para a vida. Aí tem vários artigos aí que dão sobre o direito da vida, o Pacto de São José da Costa Rica, que é comum a vários países do qual o Brasil faz parte, o Código Brasileiro que fala sobre o direito à vida. E encerrando para as advogadas que assinaram a ADPF, essa última que eu falei, a criminalização do aborto transforma a gravidez em uma imposição, o que viola diversos direitos fundamentais da mulher. Você já pensou? Quer dizer, matar a criança é correto. Não é? Não se fala sobre o sofrimento de uma mulher que sofreu aborto, que fez aborto, porque fica o sofrimento, ela pode negar, mas fica. Já atendi várias mulheres que fizeram aborto. Não se fala sobre o sofrimento daquele bebê. Se fala do sofrimento da mulher que elas decidem que faça aborto. Para encerrar, eu mostro essa imagem para você. Você lembra, ela correu o mundo em 1999. Esse bebezinho nasceu. Ele não segurou a mão do médico, como foi na época divulgado. O médico pôs a mãozinha dele ali para testar os reflexos. Mas essa criancinha tinha 21 semanas. E aí ele voltou ao ventre materno e ele nasceu. O nome dele é Samuel. E ele vive saudavelmente nos Estados Unidos. Então vamos lutar pela vida, vamos nos engajar. E lembre-se que qualquer atitude, qualquer discurso que você ouça, relacionado a esses assuntos e a outros que foram tratados aqui, lembre-se que o maior dom que nós temos é o dom da vida. E é nossa obrigação como cristãos defender a vida. Deus abençoe você.